A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22 diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. O tema hoje, a glória de Deus, vai ser os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito já está dizendo, é gerado pelo Espírito Santo na vida de quem tem uma vida com Deus, olhando para o sacrifício, olhando sim para o Calvário, não olhando para a forma como Jesus morreu, mas o sacrifício que ele teve que fazer para nós termos vida, para nós sermos salvos. É uma batalha constante que nós enfrentamos para mantermos, aleluia, separado das práticas do mundo, né? Das práticas, aleluia, dos frutos da carne que diga, né? As práticas da carne, da obra da carne. Então nós andamos em novidade, praticamos os frutos do Espírito, entendeu? Todos os frutos se tornam, aleluia, um só. Glória a Deus, gerado pelo Espírito. Eu não estou dizendo que benignidade, longanimidade, entendeu? Domínio próprio, cada um, todos eles se representam um só. Não, eu estou dizendo que todos os frutos pertencem ao Espírito Santo. E ele é que gera em mim e em você, a partir de vivermos uma vida de verdade com Deus, de perseverança. Sabia que a perseverança também é um fruto? Glória a Deus, porque imagina só aí, Paulo, né, foi chamado para ser um servo de Deus, um pregador aos gentios. Paulo era Saulo, perseguidor da igreja, cego, manipulado pelo inimigo, conhecedor da lei dos judeus, mas odiava o caminho da salvação por não entender que Jesus de fato tinha vindo para morrer na cruz, para, glória a Deus, para salvar a humanidade. Ele ainda não tinha esse entendimento, mesmo tendo conhecimento da lei. O diabo com certeza estava, aleluia, ofuscando isso dele. Mas, aleluia, em ele receber carta para Damasco, para perseguir os servos de Deus, o Senhor aparece para ele uma luz maravilhosa. Glória a Deus, está lá em Atos 9, né? A convenção de Saulo. E aí ele cai cego. Glória a Deus. O Senhor ali zera todo o processo na vida dele, toda a trajetória dele, para começar a partir dali e o Senhor revelar o Calvário a ele. E Jesus se revela para ele e ele vê que era o próprio Deus que se fez carne. Porque se não houver sinais, não podem crer. O próprio Jesus falou. Então essa graça, ela fluiu de maneira tão grande. Paulo entendeu tanto, ele permitiu tanto que o Espírito Santo se revelasse para ele, que, glória a Deus, aquele período de treva que ele passou, que ele ficou cego 3 dias e 3 noites, até que o Senhor mandou Ananias orar por ele voltar a ver. Glória a Deus, você observa que quando é um propósito de Deus, Deus sempre intervém. E aí ele começa a ver, enxergar, e aí o perseguidor passa a ser perseguido. Então, quando você entende o que é o Evangelho, a circunstância que você está vivendo, ela não é algo para te destruir, não é algo para te matar, mas para te aprimorar. Você só tem que orar. Imagina também José em um calabouço, né? Depois de ter sonhado o que ele sonhou, né? As realizações que viriam, glória a Deus, aquele sonho maravilhoso profético, e de repente ele passa a viver aquelas tribulações, é jogado no poço pelos irmãos, depois vendido, aleluia, glória a Deus, como escravo, e aí passa aquele período de 13 anos de idade e vai ser exaltado lá com 30 anos, mas o Senhor passou, aleluia, levou ele nesse processo todo, justamente
por causa do propósito que Deus queria preservar a terra, preservar os judeus e aquele pessoal ali no Egito, aleluia, da fome que viria. Então o propósito de Deus muitas vezes nos leva a passar processos difíceis, mas nós não podemos negociar nossa identidade, perder a nossa identidade em Cristo. Devemos perseverar na oração, perseverar na leitura bíblica, na prática da palavra de Deus e não permitir que ventos contrários de ensinamentos fora do Evangelho venham nos conduzir. Porque quantas pessoas têm lutado de balde, hein? De casa em casa anunciando, segundo eles, o reino de Deus, mas não crê em Jesus, não crê que Jesus é Deus na divindade dele, prega Jesus como uma criatura comum, então indo ao caminho, aleluia, ao inferno, se não se arrepender. Então devemos pregar o evangelho genuíno, que o Senhor Jesus, Deus se fez carne, entendeu? Se você for ler toda a Bíblia, todo o seu contexto, você vai ver que nada pode ir de contra essa verdade. Mas muitos conseguem ainda falsificá-la. Não seja alimentado pela falsa doutrina e falso ensinamento. Tenha cuidado, permaneça em Jesus, cumprindo a palavra de Deus, para que esses frutos do Espírito venham a fluir e você ande em novidade de vida. Quem anda de mal, quem anda com raiva, dizendo que é difícil andar no mundo, ser cristão, é porque ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é murmuração, é oração. Transforme a murmuração em oração, a frustração que você tem vivido em oração. José fez isso, foi vitorioso. Daniel fez isso, foi vitorioso. Transforme as circunstâncias de sofrimento em oração, em clamor. Aleluia. E Deus vai te atender. E Deus vai te visitar e Deus vai te responder. Muitos sofrem, aleluia, não tem vitória porque param no caminho, desiste e diz que é por causa do irmão, porque o irmão olhou torto, porque não teve oportunidade, porque lá os irmãos são divididos. Isso tudo são espíritos facciosos, espírito de divisão. O cristão tem que olhar para Jesus, para o sacrifício que foi feito na cruz e não atribuir nada a ninguém, sempre que é o Senhor quem dirige. Se é Deus que dirige a minha vida, a sua vida, então tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem dirige a minha vida, a sua vida é Deus. Daniel passou aquele processo, sendo servo de Deus, jogado na cova por adorar a Deus, e Deus o libertou. Glória a Deus. E com você e comigo não vai ser diferente. Permaneça em Jesus, persevere na oração, na obediência à sua palavra, aleluia, sem se debater com os irmãos, se está de mal com os irmãos, indiferente, glória a Deus, ou colocando a nudez deles para fora. Deixe o Senhor Jesus consertar aquilo que ele começou, ele vai aprimorar, porque se ele fez com Saulo, transformando ele em um Paulo, ele é poderoso para transformar cada um e as pessoas cumprirem a palavra de Deus. Então permaneça no Senhor e deixe com que os frutos do Espírito Santo flua, para que você seja, aleluia, um instrumento para as pessoas seguirem Jesus e aprenderem a serem discípulos de verdade do Senhor Jesus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações sempre, para que permaneçamos nele. Fiquem com Deus. Shalom, Adonai.